Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais notícias dessa manhã de sábado. Mesmo sendo proibido pela lei brasileira até os 16 anos, um levantamento do IBGE mostra que 35 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal. Vamos ver. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados no início deste mês, revelam que mais de 34 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no Brasil. Esses dados fazem parte do questionário da amostra do Censo 2022 sobre nupcialidade e estrutura familiar. O casamento civil de menores de 16 anos é proibido no Brasil desde 2019, quando a legislação eliminou exceções que permitiam a formalização mediante autorização judicial. Hoje, só é possível casar a partir dos 16 anos, com consentimento dos pais ou dos responsáveis. Além disso, o Código Penal classifica relações sexuais com menores de 14 anos como estupro de vulnerável, independente do consentimento ou vínculo afetivo. A mulher menor de 16 anos contrair núpcias, ela necessita, antes de mais nada, do suprimento judicial da idade, né? No caso, a mesma coisa ocorre com o homem, né? Se for um adolescente, né, que esteja se relacionando com uma mulher maior de 18, né, basta ser maior de 18, também pode ser enquadrado como estupro de vulnerável nos termos do Código Penal. Apesar da proibição, os números apontam para a persistência de uniões precoces, sobretudo entre meninas. Dos dados apresentados, 77% são mulheres. Em todo o Brasil, 34.202 pessoas nessa faixa etária declararam viver em união conjugal. No caso da união entre adolescentes, a aplicação da lei se dá através de medidas socioeducativas. Está sujeito a um processo perante a Vara da Infância e da Juventude e sujeito também à aplicação da respectiva medida socioeducativa. Isso aí é critério do magistrado e da gravidade do fato, conforme for demonstrado pelo membro do Ministério Público, que é o responsável por oferecer a representação. Existem casos até entre pessoas com menos de 12 anos de idade, né? Nesse caso, são definidos pelo próprio ECA como criança. As crianças estão sujeitas a medidas protetivas e não a medidas socioeducativas. Antes de chegar ao Poder Judiciário, a Polícia Civil realiza toda a investigação que chega através de denúncias. Após todo o conjunto probatório, não apenas crianças e adolescentes ou maiores de idade envolvidos nas infrações ou crimes podem ser responsabilizados. Os pais ou responsáveis também poderão responder pelo caso. Nós temos a pena de 8 a 15 anos de reclusão. E no caso de menor de idade, o que a Polícia Civil faz? Instaura-se auto de apuração de ato infracional, através de um boletim de ocorrência, registrado na delegacia, e após a conclusão, com laudos, depoimentos, enfim, há todo um conjunto probatório da Polícia Civil. Nós encaminhamos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para apreciação, porque o Estado tem que cuidar do menor. Bem como os pais também têm a obrigação também de cuidar do menor. Ressalto também que o menor que aceita a namorada na casa dos pais, os pais também podem responder. Em Mato Grosso do Sul, o levantamento aponta para 531 crianças e adolescentes em união conjugal. Do total, 421 são meninas e 110 meninos, o que confirma a predominância feminina observada também no cenário nacional. Os dados reforçam a necessidade de ações de prevenção, educação e proteção à infância, especialmente em áreas mais vulneráveis. O Conselho Tutelar é o órgão onde geralmente o primeiro passo é dado no combate a esse tipo de crime. Porém, em muitos casos, a própria família encobre a situação. Em situações como essas, quando nós ficamos sabendo através de denúncias, por exemplo, nós vamos averiguar a situação.
Infelizmente, normalmente, as famílias negam o casamento. Entender essa realidade é essencial para orientar políticas públicas de proteção, conscientização e identificar situações para atuação com o objetivo de eliminar práticas ilegais. O ideal é, primeiramente, o Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar fará os demais encaminhamentos. Encaminhamos também para as UBSs, né, da região. Informamos toda a rede, porque uma situação como essa, toda a rede é acionada. Então, a saúde, para a questão dos contraceptivos, né? O Conselho Tutelar, psicólogos para a criança ou adolescente, nesse caso. E o Brasil subiu para a 14ª posição no ranking global do crime organizado. O levantamento avalia tanto o nível de criminalidade quanto a capacidade dos estados de combater os grupos criminosos. O Brasil apresentou piora significativa na prevalência do crime organizado, segundo o novo relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, divulgado nesta segunda-feira. O país passou da 22ª para a 14ª posição no Índice Global de Crime Organizado, que avalia a presença e o impacto das atividades criminosas em 193 nações. A análise considera fatores como a força das organizações criminosas e o funcionamento dos mercados ilícitos. Os dados coletados entre 2021 e 2025 indicam que o Brasil enfrenta níveis elevados de criminalidade, o que o coloca entre os países com alta incidência de crimes e baixa capacidade de resposta estatal. Apesar disso, o país apresentou melhora na resiliência, passando da posição 94 para 86 nesse quesito, que mede a eficácia das políticas públicas e instituições de combate ao crime. Mesmo assim, o Brasil ainda figura no grupo de 66 países onde o poder do crime organizado supera as ações de enfrentamento governamental. De acordo com o relatório, o Brasil atua tanto como corredor de escoamento de produtos ilícitos, quanto como mercado interno para atividades criminosas, especialmente no tráfico de cocaína, drogas sintéticas, recursos ambientais e seres humanos, além de crimes como extorsão e corrupção. Os especialistas apontam que o tamanho do território e as fronteiras extensas tornam o país vulnerável à atuação de cartéis e facções transnacionais que exploram as lacunas na fiscalização e na coordenação entre os órgãos de segurança. O estudo também destaca uma mudança nas dinâmicas globais do crime, com o crescimento dos crimes financeiros e cibernéticos, que se tornaram os de maior prevalência no mundo. No mercado de drogas, há uma expansão da produção e consumo de cocaína e drogas sintéticas, enquanto substâncias como maconha e heroína perdem espaço. A América do Sul, em especial, é apontada como epicentro da produção e distribuição de cocaína, reforçando a conexão entre cartéis locais e redes criminosas internacionais. Outro ponto de alerta é o avanço da infiltração de grupos criminosos no estado, realidade observada em 80 dos 193 países analisados. Esses grupos exercem influência severa sobre instituições públicas e políticas, comprometendo o combate efetivo ao crime. Para os especialistas, o relatório reforça a urgência de ações coordenadas e políticas de longo prazo para enfraquecer as redes criminosas e reduzir o impacto do crime organizado na economia e na segurança pública brasileira. O Pantanal enfrenta o período mais seco dos últimos 40 anos. Vamos ver mais detalhes com Wellington Pael. O Pantanal, a maior planície alagável do mundo, vive o período mais seco das últimas 4 décadas. O levantamento foi feito pelo MAP Biomas a partir da coleção 10 de mapas de cobertura do uso da terra do Brasil, cobrindo o período de 1985 a 2024, e revela que a área anual que permanece alagada no bioma diminuiu 75%. O ano passado foi o mais seco de toda a série histórica. A área alagada ficou 73% abaixo da média. A última grande cheia, registrada em 2018, foi 22% mais seca do que a primeira grande cheia da série, em 1988. O bioma tem enfrentado períodos de cheias menores e secas mais severas a cada década. As mudanças na planície pantaneira têm relações com as transformações ocorridas no planalto da bacia do Alto Paraguai, onde nascem os rios que abastecem o Pantanal.
A bacia abrange áreas do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. O bioma Pantanal corresponde à planície, enquanto o Planalto é dividido entre o Cerrado e a Amazônia. Entre 1985 e 24, o Planalto perdeu parte significativa da sua cobertura vegetal. A vegetação nativa passou de 72% para 46% em Mato Grosso e de 59% para 36% em Mato Grosso do Sul, o que representa uma perda total de 5,2 milhões de hectares. Nesse período, a agricultura aumentou quase 4 vezes, sendo a soja responsável por 80% das áreas cultivadas. As pastagens cresceram 4,4 milhões de hectares. Com menos florestas e savanas, o solo fica mais exposto e a água da chuva escoa rápido em vez de alimentar os rios. Em 1985, 33% do Planalto já era usado por atividades humanas. Em 2024, esse número subiu para quase 60%. Entre 2015 e 2024, o Pantanal perdeu 450 mil hectares de vegetação nativa. A 32ª edição da Conferência do Clima deve acontecer na Etiópia em 2027. Os países africanos já aprovaram essa escolha na atual COP30 em Belém, do Pará. O grupo de países africanos confirmou a Etiópia como sede da COP32 em 2027. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima muda de local a cada edição. Uma fonte da presidência da COP30 em Belém também confirmou à AFP o consenso africano. A decisão ainda precisa ser oficialmente adotada pelo conjunto das nações durante a conferência que termina em 21 de novembro. As conferências climáticas da ONU são organizadas alternadamente entre 5 blocos regionais, que devem designar por consenso dentro deles o país anfitrião, o que pode ocasionar confrontos. Este ano, o Brasil foi escolhido para sediar a COP30 em nome dos países da América Latina e do Caribe. O turno da África está previsto para 2027 e a Etiópia conseguiu o consenso frente à Nigéria. No entanto, em Belém ainda persistem os impasses para a COP31 no próximo ano. A Austrália deseja sediá-la em Adelaide, mas a Turquia se recusa a desistir e a abandonar sua candidatura para Antália. E olha só, segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 3 anos, os infartos causaram mais de 7.800 mortes de pessoas com menos de 40 anos. Casos que antes eram raros, hoje estão cada vez mais frequentes. E o sedentarismo e o aumento do consumo de processados podem ser a causa. Cardiologistas têm observado o surgimento de doenças cardiovasculares de forma cada vez mais precoce na população. Nos consultórios, não é mais raro encontrar pacientes entre 30 ou até 20 anos com alterações que há uma década eram pouco frequentes nessa faixa etária. Segundo os especialistas, novos padrões de comportamento são decisivos para explicar essa tendência. Entre os fatores que se destacam estão, por exemplo, a inatividade física e aumento do tempo que as pessoas passam sentadas, sobretudo em frente às telas. Vale destacar que a baixa quantidade de atividade física, associada ao consumo excessivo de produtos ultraprocessados, ricos em ingredientes críticos para a saúde, como gordura, sódio e açúcar, eleva ainda mais o risco de sobrepeso e obesidade. Condições essas que favorecem a hipertensão e o aumento do colesterol, fatores capazes de pavimentar o caminho até o infarto. O uso de cigarros eletrônicos, as jornadas estressantes de trabalho, o uso normalizado de substâncias estimulantes e a privação de sono também compõem o cenário que ameaça o coração dos jovens. Outro ponto de preocupação entre os cardiologistas é a associação que muitos fazem entre saúde e um corpo magro ou muito musculoso. Esse tipo de noção muitas vezes abre caminho para o excesso de suplementação, consumo exagerado de substâncias estimulantes como energéticos e até o uso de anabolizantes. Para completar o panorama, nem sempre os jovens contam com um acompanhamento médico adequado, o que dificulta eventuais diagnósticos e atrasa a indicação de tratamentos capazes de evitar desfechos graves como infarto e acidente vascular cerebral. Dados do Ministério da Saúde mostram que as internações de pessoas abaixo de 40 anos em decorrência de infarto teve um aumento de 184%. Por isso, o alerta é: aqueles com predisposição ou histórico familiar de hipertensão arterial ou problemas cardíacos
devem visitar regularmente um profissional de saúde, além de adotar uma rotina equilibrada. E veja a seguir, pesquisa revela queda no consumo de álcool no Brasil. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Redação HIT volta em instantes. Uma pesquisa inédita sobre o consumo de álcool no Brasil mostra que a abstinência tem aumentado. Mais de 60% das pessoas dizem que não consumiram esse tipo de bebida em 2025. Uma pesquisa divulgada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool revelou um dado inédito. 64% dos brasileiros afirmam não ter consumido nenhuma bebida alcoólica em 2025. O levantamento, realizado pela Ipsos e PEC para a 7ª edição do relatório Álcool e a Saúde dos Brasileiros, mostra um avanço extremo em relação a 2023, quando 55% dos entrevistados se declararam abstêmios. O principal destaque está entre os jovens de 18 a 34 anos, faixa etária que apresentou a maior redução no consumo. Entre os adultos de 18 a 24 anos, o índice de abstinência subiu de 46% para 64%, enquanto entre os de 25 e 34 anos, passou de 47% para 61%. Segundo os sociólogos que participaram das pesquisas, o fenômeno reflete uma tendência global. Os jovens estão cada vez mais conscientes sobre os efeitos do álcool na saúde e buscam estilos de vida mais equilibrados. Além disso, o consumo abusivo nessa faixa etária caiu de 20% para 13% nos últimos 2 anos, e a maioria dos que ainda bebem afirma limitar-se a 1 ou 2 doses por ocasião. O levantamento também revelou que a abstinência cresceu entre pessoas com ensino superior, moradores da região Sudeste e das classes A e B. Entre os brasileiros com ensino superior, o índice saltou de 49% para 62% no Sudeste, de 51% para 62% e nas classes mais altas, de 44% para 55%. Houve ainda uma queda de 6 pontos percentuais na frequência do consumo de álcool, especialmente entre aqueles que costumavam beber semanalmente. Apesar da redução no número de consumidores e na frequência do consumo, o uso abusivo de álcool ainda representa um desafio para a saúde pública. O percentual de bebedores que consomem grandes quantidades se mantém próximo da média nacional, passando de 17% em 2023 para 15% em 2025. Muitos desses indivíduos, no entanto, não reconhecem o excesso, já que 82% acreditam beber moderadamente, enquanto apenas 9% admitem exagerar e sentir necessidade de mudar o comportamento. O relatório também traz dados alarmantes sobre os impactos do álcool no país. Em 2023, foram registradas cerca de 73 mil mortes relacionadas ao consumo da substância, um aumento de 10% em relação a 2010. Já no ano passado, as internações hospitalares atribuídas ao álcool somaram quase 500 mil casos, crescimento de 24% na comparação com 2010. Para os especialistas, os números reforçam a importância de campanhas educativas e políticas públicas voltadas à conscientização sobre o consumo responsável e à prevenção de danos provocados pelo álcool. Durante um evento na Cidade do México para apresentar o plano de organização da Copa do Mundo, a presidente Cláudia Sheinbaum disse que o México está pronto para sediar a competição. O país vai sediar a Copa em conjunto com Estados Unidos e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. Depois de sediar sozinho as Copas do Mundo de 1970 e 1986, o México vai receber o evento novamente em 2026, mas desta vez sendo um dos 3 países anfitriões, ao lado de Estados Unidos e Canadá. Estima-se que esta Copa do Mundo terá uma audiência total de mais de 6 bilhões de telespectadores. Mas esta Copa do Mundo, sediada por 3 países e 16 cidades, também representa um desafio logístico monumental.
Apesar da complexidade de organizar um evento da magnitude de uma Copa do Mundo, a presidente Cláudia Sheinbaum garantiu que o país está pronto. Vamos estar listos. Estaremos prontos em alguns meses. Em outras palavras, o México está pronto para sediar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2026 vai ser a primeira com 48 países. Dos 104 jogos, 13 vão ser disputados no México, em 3 sedes: Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. 5,5 milhões de visitantes virão ao nosso país, um momento muito especial, com um impulso econômico muito significativo. A abertura da Copa do Mundo será no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho, com a seleção mexicana enfrentando um adversário que será definido no sorteio dos grupos, no dia 5 de dezembro, em Washington. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer Tamandaré, uma cidade do litoral sul de Pernambuco. Vamos ver. Tamandaré é um município turístico, famoso por suas praias com águas cristalinas e piscinas naturais, como a célebre Praia dos Carneiros. A cidade oferece, além das belezas naturais, o Forte de Tamandaré, construído originalmente no século XVI. O forte foi melhorado, feito para proteger a costa de ataques estrangeiros, principalmente holandeses, após resistir a batalhas e sofrer reformas. Se tornou um museu histórico em 2017, abrigando exposições e artesanato, e atualmente é um centro cultural administrado em parceria com a Marinha do Brasil. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Um ótimo sábado a todos e até mais.